E a última ceia de Jesus é marcada por um evento extraordinário, um ritual extraordinário de grande simbologia. Jesus está à mesa com seus discípulos. E agora nesta ceia, Jesus resolve tomar a atitude mais linda. É uma riqueza este evangelho, esta parte do lava-pés, que dá início e a marca do sofrimento de Cristo. Ali começa todo o marco do sofrimento de Cristo, com a traição de Judas, com a escolha daqueles que ele mesmo chamou para si. Como está escrito no Evangelho de Marcos, ele orou, foi ao monte, orou e chamou para junto de si, não qualquer um, ele disse, mas aquele que ele quis. E o interessante, não, que ele foi escolhido a dedo cada um, cada homem daquele que representava o discipulado de Cristo, o colégio apostólico de Cristo, foi escolhido a dedo, escolhido pelo próprio mestre. Você poderia me perguntar, Judas foi aí uma escolha acertada de Deus? Sim, ele escolheu de livre e espontânea vontade, assim como ele escolheu cada um de nós, porque ele não faz acepção. Somos nós que muitas vezes fazemos acepção de pessoas. E o ministério de Cristo introduz um marco também importante, é que ele, sendo mestre, se fez servo. Sendo ele o mestre, o rabino daquele colégio, o rabino daqueles discípulos, o líder dele, resolve agora numa atitude ensinar os seus discípulos a coisa mais importante, o serviço do ministério de Cristo. Para ser ministro é preciso servir. Servir com intensidade no coração de Deus. Servir com o amor de Cristo. Olha que coisa interessante, o Evangelho começa dizendo que tendo ele amado, amou-os até o fim. Em outras tradições, o pastor sabe bem disso, vai dizer que ele amou o extremo. E o extremo de Jesus, meus irmãos, foi a morte. O extremo de Jesus foi um amor incondicional tão grande pelo pecador, que ele chega à extremidade de dar a sua própria vida por amor de nós. Então é por isso que o teólogo João, o evangelista João, vai dizer que ele nos amou e amou ao extremo. Às vezes eu fico me perguntando se a gente seria capaz de amar na extremidade. Seríamos capazes de amar nos extremos como Jesus amou. Seríamos capazes de lavar os pés como ele lavou. Seríamos capazes de aceitar como ele aceitou. Ele não impôs condição para amar ninguém. Cada ceia é um memorial, mas um memorial que deve nos levar a refletir que ministério é o meu, para servir de que maneira? Da minha maneira ou da maneira de Cristo? Da minha maneira é do meu jeito, da maneira de Cristo é do jeito dele. Da minha maneira eu faço acepção, da maneira de Cristo eu apoio a todos. Da minha maneira eu sou orgulhoso, eu sou egoísta, eu sou avarento, da maneira de Cristo eu sou humilde. Da maneira de Cristo eu não me exalto. Da maneira de Cristo eu não olho a aparência. Ele não nos amou porque ele olhou para a aparência. Ele nos amou porque no coração dele estava um desejo de entrega. A desejo de entrega dele foi tão grande que ele foi ao extremo desse amor. Amor incondicional. Amor que não pôs limite. E o limite dele para comigo e para contigo foi aquela cruz. Ele disse que todos estavam limpos, mas tinha alguém que não estava limpo. Havia alguém naquela mesa, irmão, que não estava na mesma coinonia com Deus, na mesma comunhão com os irmãos. E às vezes ao nosso lado, ao nosso redor,
nem todos estão na mesma sintonia, na mesma comunhão. Deveria a igreja, irmão. E quando eu falo igreja, eu não falo na comunidade santa. Eu estou falando a igreja da sua complexidade geral. A igreja quanto ministério, não quanto placa. Quando eu falo de igreja, eu falo do conjunto dela. É triste quando você vê que alguém passa por você e ele diz assim, você dá paz e ele não te responde. A paz volta para você. É triste ver que você está convidado, mas não é recebido. Olha que interessante, o que me chama a atenção é que quando Jesus está naquele lugar, não tem um relato do Evangelho que me chama, entra uma mulher na casa de Simão. Ela entra assim, invade aquela festa, aquele jantar e vai aos pés de Jesus. E ali ela começa a colocar o seu arrependimento e a sua adoração também aos pés do Senhor. Aí eu fico perguntando, que tipo de adoração eu estou dando para ele? A adoração que leva o meu nome ou a adoração que leva o nome de Cristo? Que exaltação eu dou para ele? A exaltação que ele merece ou é a exaltação dada a mim? Aquela mulher exaltou a ele, enquanto alguém estava ali olhando para ela e dizendo, não, é pecadora. Ele nem sabe quem é esta mulher. Mas Jesus conhecia o pensamento de cada um. O interessante é que Jesus disse, não me entrei na sua casa, não me deram ósculo no santo beijo no rosto, não me deram água para lavar os pés. Esta pecadora que saiu, não cessou de derramar suas lágrimas nos meus pés, e também não cessou de enxugá-lo com seus cabelos. Aí ele disse, mulher, os teus pecados estão perdoados. Aí se levanta alguém e diz assim, quem é esse que perdoa o pecado? É uma atitude de muitas pessoas hoje. Não adianta eu celebrar ceia se eu não tiver amor. Não adianta ceia, e naquele dia eu não entrar para o reino da glória. Que amor é esse que causa rompimento para com o outro? Que amor é esse que não acolhe? O amor de Jesus era acolhedor, irmão. Ele não via o pecador como um pecador, mas ele via no pecador a graça dele sendo derramada para a salvação do pecador. É isso que eu vejo como ser, irmão. É quando eu tenho a atitude e o olhar de Jesus. E partindo do pão de se tomar e comer, todos. Ele nos coma alguns, os poucos olhos, são dignos de comer desta ceia. E esta ceia que eu estou celebrando com vocês é a última. E vocês me verão até que eu venha. E hoje ele está aqui para celebrar conosco esta ceia. Uma ceia sem divisão. Uma ceia que nos ensina a lavar os pés de nossos irmãos. Louvado seja a igreja Trindade Santa. Que a gente aprenda com Jesus com esta missão de unidade, de abraçar o outro, de acolher o outro, de amar o outro, de não deixar o outro no escanteio, de não olhar para o outro com indiferença, de se preocupar com quem veio e com quem não veio, de amar os que estão dentro, os que estão fora. A maior expressão de uma igreja é aquela que ama. É aquela que zela, né? É aquela que cuida. Eu acho lindo o que a gente faz aqui. Porque a gente tem a expressão de uma igreja que não limita, está limitada a pessoas, mas amando a todos e abraçando a todos, do jeitinho de Jesus. É assim que Jesus diz que quer a sua igreja, que aprendemos a lavar os pés uns dos outros, sem olhar condição social, sem olhar pecado, sem olhar quem ele é, quem ela é, a cor do cabelo, a tonalidade da pele. Jesus amou independente de tudo isso. O amor nos amou além da aparência. Eu acho bonito o texto que o meu pastor leu hoje, Isaías 53.
e por suas feridas foram sarados. Seus cortes, sua coroa de espinho. E o profeta Isaías delineia bem, faz um retrato da crucifixão de Jesus, quando ele passa a dizer, pastor, ele foi chamado o homem das dores. Olha só, o homem das dores, entendeu? É interessante que ele vai dizer ainda. Ele não tinha aparência, não tinha formosura. Pensa nisso, irmão. Por que ele não tinha aparência? Por que ele não tinha formosura? Os ossos do rosto estavam tudo estourados. Sua cabeça com a coroa de espinho, que descia até o crânio, ensanguentado de sangue, e levando a cruz pelo meio do caminho. Não havia formosura em olhar para aquele homem, havia repugnância, mas tudo aquilo foi encontramento daquele sofrimento. O resultado é o que vamos fazer hoje. É a proposta de morar no céu dia e participar da verdadeira ceia celestial. O banquete da eternidade, que é reflexo aqui na terra e que culmina no céu. Então aprendamos com isso. A ser uma igreja amável mais do que já somos. Uma igreja acolhedora mais do que já somos. Se estamos fazendo bom, vamos fazer melhor. Se está melhor, vamos fazer ótimo. A cada dia fazer mais, cada dia crescer mais, cada dia dar mais, cada dia fazer o melhor. O melhor, porque quem chegar vai dizer o que disseram os discípulos disseram assim: veja como eles se amam. Alguém só vai congregar conosco se vê Jesus em nós, se vê amor em nós, acolhida em nós. Aprendemos com Nova Peça a lição da humildade, a lição da simplicidade, a lição do acolhimento. Não sejamos como Pedro, que ignorou aquilo ali e disse: Senhor, tu não me lavarás os pés. Jesus disse: olha, se eu não te lavar os pés, não tem papo no meu ministério. Precisamos aceitar as coisas do jeito que elas são. Pessoas, ministério, doutrinas, tudo é para a glória de Deus. E o sofrimento de Deus nos trouxe a paz. O sofrimento dele nos trouxe a garantia do céu. O sofrimento dele nos curou as enfermidades. A maior delas, de todas as chagas, a maior, o pecado, que nos distanciou do céu. E Jesus, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, nos aproximou do céu com a sua morte de cruz. Reflitamos sobre isso, nesse culto de Santa. A cada culto de Santa Ceia, reflitamos sobre a morte, sofrimento, a morte e a vida gloriosa de Jesus, que nós esperamos. A Maranata, vem, Senhor Jesus. Fique com essa palavra, guarde na tábua do coração. Já agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.